Hello! Hoje o vídeo é sobre saldos, mas antes de vos mostrar os meus achados, vamos falar um pouco. Ok. Um pequeno disclaimer, eu com este vídeo não quero incentivar ninguém a ter um consumo desenfreado, a comprar coisas de que não precisa, mas eu gosto de aproveitar uma boa promoção, especialmente quando são peças que eu já procurava, que vão acrescentar ao meu roupeiro e que eu vou acabar por dar bastante uso. Eu gosto de seguir algumas tendências, mas o meu estilo é bastante básico, portanto as peças que eu acabo por comprar nos saldos também são peças mais básicas e são peças que eu consigo utilizar durante muito tempo. Isto também é algo que eu vim a melhorar muito ao longo dos anos, porque eu antes via algo em promoção, eu comprava e deixava para pensar depois. Hoje em dia eu olho para saldos, para promoções de uma forma um bocadinho diferente e tenho muito mais consciência daquilo que compro e daquilo em que realmente faz sentido eu gastar o meu dinheiro. Todas as peças que eu comprei eu já queria, portanto eram peças que estavam na minha wishlist. Não consegui comprar todas as que queria, não, porque muita coisa já estava esgotada ou não foi para saldos simplesmente. Normalmente as coisas que compro para saldos são coisas assim mais tendência, os básicos não vão tanto, se bem que, dando aquele spoilerzinho, encontrei básicos incríveis nos saldos desta vez, portanto... Enfim, com isto o que eu quero dizer é para terem consciência quando forem comprar. Um dos truques que eu incuti para começar a ser um bocadinho mais consciente com as minhas compras, seja em saldos ou não, é, por exemplo, no meu dia-a-dia, se eu começo a sentir falta de um tipo de peça, eu anoto e depois vou vendo nos sites das marcas se há alguma coisa parecida com aquela que eu tinha em mente. Se sim, eu coloco nos meus favoritos. E se passar algum tempo eu continuar a pensar, dava-me jeito de ter algo assim, eu aí compro. E é assim que eu tenho feito e acreditem que me tem ajudado muito em termos de consumo, porque eu antes pensava, ok, olha, eu gostava de ter aqui algo deste género e depois ia comprar e usava tipo uma vez. E desta forma sinto mesmo que se eu quiser muito algo e se fizer mesmo sentido, eu vou continuar a querer, aí sim faz sentido comprar. Por isso com este vídeo também não vos quero dizer para não comprarem nada, estou simplesmente a dizer para serem conscientes. Comprem coisas boas, coisas com qualidade. Aproveito para dizer que a minha marca, a Lavando Meias, está com promoções em muitas coisas. Os preços estão mesmo muito bons porque são peças que já não vamos fazer reposição, portanto quando terminar, terminou e agora estão a preços mesmo incríveis e eu sei que sou suspeita, mas vale muito a pena porque são peças com uma qualidade extraordinária, são peças produzidas em Portugal e são peças que vocês podem usar muitas vezes, em várias ocasiões, portanto vou também deixar aqui o site da Lavando Meias para vocês darem um olhinho, porque sem dúvida vão fazer ótimos achados. Agora sim vamos passar para o haul. Da Zara, vou já começar aqui com esta malha branca, uma malha simples, mas este é o tipo de peça que eu uso muito e principalmente desde que eu me mudei para Aveiro, em que o verão não é assim tão extremo, este tipo de peças faz muita falta e eu acabo por usar bem mais do que, por exemplo, casacos. Isto foi uma das coisas que eu percebi quando estava a fazer a arrumação do meu roupeiro, foi que eu tenho várias malhas, mas são malhas mais de lã, mais quentes, que também não dá para esta estação. Eu queria algo intermédio, mais de meia estação, portanto queria assim uma coisinha mais de algodão e portanto foi realmente as coisas que eu esperei para conseguir encontrar nos saldos. Eu adoro quando as malhas são largas aqui em baixo, sabem? Não são aquelas que prendem. Eu como até tenho anca, não gosto nada desse efeito. Então prefiro quando elas têm assim este corte mais reto, que não marca. Eu adorei esta gola redonda porque ela é bem larga, portanto podemos usar a fazer assim quase um decote a barco, podemos fazer tipo um ombro só, também podemos deixá-la assim com o decote mais acentuado. Dá para usar de várias formas e eu adorei. Algo que eu acho que compensa comprar muito em saldos são calças. Estas eu infelizmente não comprei nos saldos, mas elas entraram, por isso é que eu vos estou a mostrar. E para pessoas baixinhas é uma excelente dica, porque elas são modelo culotte, e como eu tenho 1,60m, elas em mim ficam como se eu tivesse feito uma bainha. E tem um fitting que eu gosto, que é assim mais larguinho na perna. Então para quem gosta deste tipo de modelos, eu acho que é uma excelente dica. Eu tenho assim em branco. Eu uso muito calças claras, seja no verão, seja na primavera, outono e inverno. Eu gosto sempre de usar tons claros, então é uma peça que eu vou utilizar em todas as estações. E tenho também assim este castanho de chocolate mais escuro, que... Brown is the new black. Eu sei que nada substitui o preto, mas realmente eu tenho gostado muito de utilizar castanho escuro em vez de utilizar preto, porque acaba por ficar um bocadinho mais leve, mas ao mesmo tempo é assim profundo. Então eu gosto e utilizo muito estas calças e o melhor é que eu não precisei de fazer bainha. A não ser que eu me apaixone por um modelo de calças e não tenha nada parecido, que é difícil porque eu até tenho algumas calças, eu não compro se precisar de fazer bainha porque dá para ter estes pequenos truques. Ainda na Zara comprei este perfume, que é o Ballade de Figuier. Não sei se estou a dizer isto bem. O meu francês é simplesmente misérável. Estes perfumes são de uma coleção limitada que a Zara lançou com a Jo Loves, também conhecida como Jo Malone. Eu já estava muito tentada a experimentar estes perfumes há imenso tempo, só que aqui na Zara do Fórum nunca tinha. E desta vez encontrei lá todos e estive a cheirá-los e este sem dúvida foi o que eu mais gostei, porque tem aqui uma nota que eu simplesmente amo e é uma nota que se sente mesmo, não é daquelas notas tipo, tem baunilha, mas é uma baunilha tão tipo lá no fundo que a pessoa nem percebe que é baunilha, não, sente-se mesmo. A embalagem também é este pequeno luxo
Isto é Demon. Isto claramente parece uma embalagem de um perfume de nicho e o cheiro é mesmo incrível, a sério. E ele tem uma ótima duração e já não era um perfume caro, mas em saldos ainda compensa mais. Eu até estou a pensar comprar mais um só para ter estoque, só que tenho tantos perfumes que se calhar vou-me controlar. No entanto, eu não resisti, a sério. E eu até acho que estes perfumes são unissex. Eu imagino totalmente um homem usar este perfume. Um homem que gosta de perfumes docinhos, claro. Outra coisa da minha wishlist da Zara, que eu até estava a pensar em comprar online, mas depois acabei por encontrar na loja, foram estes botins aqui, que são assim um castanho escuro, e eu não tinha nada desta cor, eu só tinha ou botins naquele tom mais bege clarinho, ou pretos, e queria uns castanhos escuros há imenso tempo, e não encontrava há anos uns que eu gostasse. Portanto, fiquei muito contente por eles terem ido para saldos, porque eles não foram lançados assim há tanto tempo quanto isso. Eu até fiquei na dúvida quando os coloquei na wishlist, será que vão entrar, será que não vão? Mas depois entraram, eles eram 59,95 e ficaram por 29,99. E por fim da Zara, confesso que isto não era uma peça da minha wishlist, mas eu vi lá e adorei, porque eu adoro ter estas peças assim um bocadinho mais básicas, mas com um toque. Assim, quando eu quero algo mais arrojado. Eu não sou aquela pessoa que tem assim peças para sair à noite, porque eu não saio. Mas quando vou assim a um jantar mais especial, qualquer coisa que tenha que estar mais arranjadinha, depois eu tenho assim um bocadinho de dificuldade, então gosto de ter este tipo de peças que com umas calças está feito. Este top assim parece bem básico, mas as costas são abertas, fica super giro no corpo. Eu por acaso depois reparei que ele vem assim um bocadinho maltratado, aqui vem meio descozido na alça, mas pronto, eu vou mandar para a minha costureira e ela vai dar um jeito e vai ficar perfeito. Ele era 22,95 e eu comprei por 12,99 ou 10,99, foi por aí. E da próxima vez que tiver assim um jantarzinho mais especial e estiver calor, é isso que eu vou levar. Agora, Massimo Dutti, comprei muitas malhas giras. E também comprei uma camisa. Vou começar pela camisa. Já está penduradinha, portanto, estava-me a esquecer. Esta camisa de linho preta, sem dúvida, foi um achado e eu tinha aguardado nos meus favoritos e quando a aplicação começou com os saldos, eu tentei adicioná-la várias vezes, só que depois quando ia fazer o check-out dizia que não estava disponível. Ou seja, eu conseguia adicionar, mas depois não conseguia terminar a compra. E no dia seguinte eu acabei por ir à loja e ela estava lá. E ainda bem que eu não comprei online, porque eu ia comprar o S online, que era o único também que supostamente estava disponível. E na loja só havia XS e M. E eu até fui experimentar primeiro o M, que ficou, assim, gigante. E depois experimentei o XS e ficou ótimo, porque eu acho que ela já é, assim, um corte mais oversize. Então o XS é bem grande. E se eu tivesse encomendado o S, se calhar, teria sido too much. Mas pronto, eu adorei. Eu utilizo imenso camisas de linho no verão. Gosto de usar assim. Gosto de usar, por exemplo, com um biquíni, com os calções, com elas apertada. Acho que fica sempre bem e é aquela peça que pode transitar para o outono e que também funciona bem na primavera. Não é só uma peça de verão. Então considero este dos melhores achados, porque é daquelas peças bem básicas e eu honestamente ia comprá-la. Nem estava com esperança que fosse para saldos, estava só na minha wishlist para quando eu fosse fazer uma encomenda, encomendar. E foi uma agradável surpresa. Tive aqui um problema técnico chamado memória cheia, mas está resolvido. Vamos passar para as próximas compras. Esta malha aqui, sem dúvida, que é a que me deixou mais na dúvida se fico ou devolvo. Porque ela não tem assim um corte tão básico, estão a perceber? Ela aqui é bem subida, depois tem estas mangas largas e mais curtas, e aqui é mais cintadinha, se bem que eu acho que usar é colocar por dentro de alguma coisa e já dá este efeito mais larguinho. Esta malha também estava na minha wishlist, mas eu tinha aquela ideia de, quando passar numa loja, experimenta ver se gosto. Como estava em saldo, eu decidi arriscar e depois experimentei e acabei por adorar. Então assim, eu acho que vou ficar com ela. E acaba por ser assim um pouco diferente, o que também é bom. Então digam-me também a vossa opinião. Fico ou devolvo? Esta provavelmente é a minha peça favorita do haul todo, porque é muito a minha cara. Tem tudo aquilo que eu gosto numa malha. Primeiro é super confortável, depois tem este decote em V que eu acho que é sempre muito elegante, e tem os entrançados, que é das minhas coisas favoritas. Eu amo uma malhinha entrançada. Aqui mais uma vez é larguinha, portanto não marca nada, e a manga não me ficou gigante, que normalmente é um problema que eu tenho com as malhas. Eu tenho sempre que dobrar a manga e com esta não é preciso. Então esta sinceramente está super aprovada. Também não achei que fosse para saltos. E foi uma surpresa quando entrei nos meus favoritos da Massimo Dutti para ver o que é que tinha entrado e ela tinha entrado e estava disponível no meu tamanho. Então eu comprei, amo de paixão e sem dúvida que ia comprá-la mesmo que não tivesse entrado em saldos. Eu tive muita sorte nestes saldos. Por fim, mandei vir esta malha azul, tem também várias características que eu gosto. Larguinha cá em baixo, o entrançado que eu adoro e a golinha estilo polo, o que eu acho que fica muito cool. Ao contrário da bege que eu vos mostrei, esta fica-me assim um pouco mais oversize e eu tive que dar aquela dobrinha básica na manga, porque senão ela ficava gigante. Mas eu também gosto de ter assim este tipo de peças mais relaxadas. Por exemplo, se for fazer uma caminhada e estiver um bocadinho de frio, eu gosto de colocar tipo umas leggings, um sutiã de desporto e isto por cima, porque depois posso tirar, meter às costas. Gosto deste tipo de peças com os calções, com calças, assim, basicamente com tudo. E eu não tinha nenhuma malha em azul e queria assim uma neste tom navy há muito tempo.
tinha colocado isso nas minhas notas de coisas que eu queria comprar e já estava desde o ano passado. E eu muitas vezes pensei, gostava de ter uma malhinha azul para usar assim. E agora comprei. E apesar de ser mais oversize, dá sempre para dar um jeito. Como, por exemplo, colocar assim por dentro das calças. E foram estes os meus primeiros achados dos saldos. Ainda há algumas coisas que eu quero comprar, nomeadamente roupa de desporto. Só ainda não comprei porque o site da Ois, está-me a dar taquicardias. Aquilo está cheio de bugs e eu não me estou a entender. E já não existe Ois, foi em Aveiro. Mas pronto, se entretanto eu comprar mais alguma coisa, também partilho com vocês. E agora quero saber qual foi a vossa peça favorita deste haul e quais aquelas que vocês acham que eu devo ficar e as que devo devolver. Eu acho que vou ficar com tudo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Queria mesmo trazer-vos no início dos saldos, porque caso vocês queiram alguma destas peças assim, ainda podem encontrar. Portanto, o formato é um pouco diferente do habitual, mas foi a forma que eu encontrei de vos conseguir trazer rapidamente este conteúdo. Por isso eu espero que tenham gostado. Nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau!